Durante décadas, expressar livremente a própria identidade, ser LGBTQIAPN+, significou conviver com o medo da rejeição, da discriminação e da exclusão social. Em um contexto marcado pela pouca representatividade, pela ausência de políticas públicas e por fortes estigmas em relação à diversidade sexual e de gênero, assumir-se publicamente era para muitas pessoas uma decisão cercada de inseguranças. Para alguns que hoje têm mais de 40 anos, o processo de reconhecer e viver a própria identidade esteve muitas vezes associado ao silêncio, à necessidade de ocultar sentimentos e ao receio de possíveis consequências no convívio familiar, profissional e social. Quando questionados sobre o processo de descoberta da própria sexualidade, os entrevistados relembraram diferentes momentos de autoconhecimento e aceitação. É um processo, eu já fui hétero, já fui bi, hoje eu estou lésbica, digamos, casada, mas, digamos, eu acho que já na adolescência, começa a ver uma coisa diferente, digamos assim, e aí, aos poucos, a gente vai acaba se descobrindo, acaba se libertando, né, proximamente. Essa questão do olhar e de achar que tinha alguma coisa, que tinha atração pelo homem, eu tinha também já desde cedo, mas aquela sensação do gostar e do querer me relacionar, eu tinha, mas não colocava em prática. Quando eu entendi que era o momento, eu fui e comecei a me relacionar. O psicólogo Léo Spies, graduado pela Universidade de Santa Cruz do Sul, apresenta os possíveis impactos causados pelo preconceito ao longo da vida de uma pessoa LGBTQIAPN+, como a falta de representatividade afeta a autoestima, quais desafios são enfrentados por elas ao envelhecerem sem apoio e por que muitos demoram tanto tempo para viver sua sexualidade ou gênero de forma aberta. O Brasil é um país que tem estatísticas bem alarmantes, na verdade, em relação à LGBTfobia. Só para dar alguns exemplos, pessoas LGBTQIAPN+, têm 4 vezes mais propensão à tentativa de suicídio, à automutilação e à ideação suicida. Ao mesmo tempo que o Brasil também é o país que mais mata pessoas trans há 12 anos. A gente ficou no topo desse ranking 12 anos seguidos. Então, enquanto existirem estatísticas tão altas de violência material sendo realizada contra pessoas que fazem parte da população LGBTQIAPN+, é natural, é incontornável que esse preconceito afete a saúde mental das pessoas que fazem parte dessa população. Simplesmente porque não tem como contornar o medo, a possibilidade de sofrer alguma violência, a possibilidade de ser expulso de casa simplesmente porque tem uma orientação sexual diferente da esperada. Eles também contam quais foram seus maiores medos e preocupações que surgiram ao perceberem sua orientação sexual. Acho que toda pessoa pensa a primeira coisa na família, né. Acho que principalmente a questão relacionada com aceitação. Eu acho que basicamente primeiro começa dentro de casa, aceitação dentro de casa, e depois a questão mais realmente das pessoas que tu conhece, né. Então o principal ponto é a aceitação. O me relacionar de fato foi a partir da saída de Itaquari. E aí eu estava num ambiente em que eu era mais um, eu não era o Márcio. Os relatos revelam que, apesar do receio, não enfrentaram resistência de familiares, amigos e pessoas próximas. Eu nunca cheguei para minha família e disse, eu sou gay. Porque eu nunca achei necessidade. Em sendo hétero, também nunca cheguei e disse, eu sou hétero. Né? Mãe, vou ficar com meninas. Quando eu estabeleci, agora já, eu estou num relacionamento há 3 anos. Então, quando eu estabeleci esse relacionamento agora, eu pensei assim, olha, é o momento de eu dizer que é meu namorado, né? Há poucos dias atrás até fizeram essa pergunta, né, porque minha esposa está grávida, a gente está então serei mãe em breve, né, e no caso até questionaram, a gente não sente, eu não senti em nenhum momento, digamos, nenhuma restrição, nenhum preconceito inicial, pelo menos, né, o preconceito acaba sendo velado, as pessoas que daqui a pouco não estão de acordo acabam se afastando aos poucos, né, mas, não senti nenhuma resistência nesse sentido, assim. Ao falar sobre referências na juventude, os entrevistados recordam a escassez de representatividade LGBTQIAPN+, e o impacto que as primeiras figuras publicamente assumidas parte da comunidade tiveram nas mídias.
Grande na época, grande revelação, digamos, não no caso dentro da parte da sexualidade, e que levantava bandeira para esse segmento era a Madonna. Eu acho que eu lembro, assim, digamos, mais que era mais a questão da ousadia, né, então existia ainda muito, tabus, alguns tabus, então ela sempre foi de romper tabus. Eu vejo muito, agora menos um pouco, mas eu via mais quando começaram a aparecer mais casais gays, tanto homens quanto mulheres, nas novelas, e as pessoas, as primeiras reações eram isso: "Ah, estão começando a colocar, agora querem colocar em todas as novelas casais gays para incentivar o povo a ser", né. A gente está falando aí da década de 90, então existe, né, digamos, um período que o lesbianismo não era tão evidente, né, porque o lesbianismo sempre foi levado, digamos, até pela questão, assim, nos programas, tudo, uma vontade, no caso, para os homens, 2 mulheres é sempre interessante, então sempre aparecia, né, em filmes e tal, aquela questão do desejo masculino por ver 2 mulheres, né, então, mas nunca tinha essa questão relacionada, existia uma aceitação maior da sociedade, né, digamos assim, nesse sentido. Ao longo dos anos a gente vê isso mudando bastante, mas ainda é muito insuficiente. Apesar de todo o terrorismo feito pelos conservadores, a gente ainda vive numa sociedade em que 4% da população se identifica como sendo LGBTQIA+, mas obviamente a gente não tem 4% dos personagens de filmes, por exemplo, sendo LGBT. A gente não tem 4% dos romances sendo entre homens ou entre mulheres. Ainda prevalece a norma. E ainda quando tem uma tentativa de subverter essa norma e vamos simplesmente incluir aqui um casal gay de forma natural, porque casais gays existem, romance gay existe. A gente é confrontado não só com as pessoas que discordam, que não é natural, não, isso é errado, isso é pecado, isso é imoral, etc. A gente também é confrontado com a noção de que, nem existe esse preconceito, vocês estão forçando a barra, vocês estão empurrando isso goela abaixo das pessoas que não querem saber disso. Enfim, o que não se pensa, né, e aqui que é importante a gente trazer de novo a palavra heteronormatividade, é que pessoas que fazem parte da população LGBTQIA+, nascem, passam a vida inteira consumindo mídia que está empurrando goela abaixo relações heterossexuais. Quando a mídia mexe, a comunidade passa a reagir, passa a aceitar, e a comunidade aceitando, ela percebe que ela precisava mais. Porque graças a esses processos a gente vai desmistificando, né, e trazendo uma nova normalidade que até então as pessoas a ignorância, né, o desconhecimento faz com que as pessoas não tenham uma aceitação. Às vezes as pessoas perguntam: mas isso sempre existiu, só que hoje ele está mais visto, né, a gente tem mais telas, tem mais exemplos que aparecem pra gente, porque ela sempre existiu desde que o mundo é mundo, né. Existem pessoas que chegam aos seus 20, 30 anos e nunca se sentiram representadas nesse tipo de mídia. É nesse momento que a gente começa a perceber como que a forma com que as pessoas são representadas na mídia importa muito, não só para os outros, mas para elas mesmas, entende? Imagina o que faz com a cabeça de um menino gay, por exemplo, que está vendo aos 30 anos pela primeira vez um romance onde ele realmente se sente representado. O que esse homem está aprendendo sobre ele mesmo? Ele está aprendendo que o romance não pode fazer parte da vida dele. Ele está reforçando que a única forma de conexão humana que ele vai poder estabelecer é uma forma promíscua, entende? Uma forma superficial, uma forma que não existe uma conexão real entre as pessoas. E de forma ainda um pouco mais profunda do que isso, a gente precisa pensar nos adolescentes, nos jovens adultos e nas crianças também, que talvez nunca tenham considerado a possibilidade de não serem hétero ou não serem cisgênero, simplesmente porque não sabem que isso existe. Tem noção quanto que é difícil tu lidar com a descoberta, por exemplo, de que tu é uma pessoa trans,
depois de que tu já completou todo o processo da puberdade. Tu desenvolveu toda a tua sexualidade sem se apresentar com o gênero com o qual tu te identifica. É muito difícil de reverter esse problema. É uma perda quase permanente. Então, é uma solução muito simples. Tu simplesmente pega lá um desenho de criança e fala, isso aqui é uma pessoa trans, ela é assim, ela existe, e tá tudo bem, e ninguém vai morrer, e continua. E Evelyn Guerin afirma que nunca sentiu a necessidade de se encaixar em estereótipos para validar sua identidade, reforçando que viver a própria autenticidade sempre foi mais importante do que corresponder a expectativas, inclusive dentro da comunidade. E hoje eu acho que cada vez mais, antes tinha mais papéis, hoje eu acho que é mais diverso, né? A gente não tem como rotular as pessoas, né? Márcio de Souza, ao relembrar esse período de descoberta, afirma que apesar dos desafios enfrentados, não sentiu falta de apoio e compreensão, e destacou a importância de se aceitar e de saber que ser LGBTQIAPN+, não é errado, e assim, viver sua sexualidade com maior segurança e confiança. Eu nunca tive esse pensamento de que era errado. Então eu não precisava alguém para me dizer, olha, isso não é errado, é normal ser assim, né? É o jeito que tu é e pronto, né? Nasceu e vai viver e vai curtir a tua vida. Então eu sinto que eu não precisei dessa pessoa. Se tivesse acontecido, se alguém tivesse chegado e tivesse dito alguma coisa, talvez tivesse agilizado o processo, talvez eu não tivesse esperado os 27 anos, mas eu não notei essa falta. Eu acho que é muito interessante a gente pensar em como que a heteronormatividade se relaciona com a velhice, por exemplo, porque muitas vezes quando a gente olha para um casal gay de idosos, a gente talvez vai ficar impressionado, porque parece que eles estão subvertendo uma estatística. Quando a gente vê uma mulher trans viva aos 60 anos, a gente já pensa que só é uma subversão das estatísticas. Como se a sexualidade na terceira idade já não fosse um ambiente tão complicado de navegar. Agora, imagina tu chegar nessa idade sem nunca ter tido informação sobre como as coisas precisam funcionar. Ou imagina tu levar todo esse tempo pra, chegando no final da tua vida, tu perceber, ah tá, não, romance pode fazer parte da minha vida, eu posso casar, eu posso ter filho. Porque existe muita luta, muita batalha pela frente, precisa ser construída ainda muita política pública para garantir a segurança da população LGBTQIA+, no nosso país. O primeiro jeito que a gente enxerga como a gente está sendo enxergado pelo resto do mundo é a forma que a gente está sendo representado em obras de ficção, em figuras públicas. Toda vez que um jornalista se assume gay, isso é tratado com normalidade pela emissora, é nesses momentos que a gente percebe que o esforço está valendo a pena. E é também nesses momentos que a gente percebe que, enquanto sociedade, a gente tem a responsabilidade de melhorar muito ainda nesse sentido.